Bom dia a todos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. Sejam bem-vindos a mais um Café com Evangelho. Bom dia. Oi, Pri, bom dia. Deixa eu colocar você aqui. Bom dia a Bom todos. Nelly, dia, que bom que você... tudo Bom bom? dia, Pri. Muito bom dia. Seja bem-vinda. É a É, estreia da Pri aqui hoje no Café ao uhum. Vivo, presente. Pode se Para quem não me apresentar para as conhece, eu pessoas. sou tarefeira lá do Suave Caminho. Eu começando no estudo do Evangelho às quintas-feiras. A gente estava começando para se preparar, para começar. Eu já sou tarefeira na casa há 10 anos. Já eu entrei na casa em 2009 e comecei a trabalhar e fazer os estudos naquele ano. E tô lá desde esse tempo. Eu adoro o Suave Caminho, sinto uma falta enorme de lá. É, Como todos nós, né? Estamos um pouco é carinho, cada verdade. um de suas casas, é Ontem eu verdade. passei lá e vi o Márcio e a Rose lá, fui fazer a troca dos alimentos pela máscara. E me deu uma saudade. Uhum. É, Com certeza. E aí, quem for de Rio das Ostras, a gente isso, está com a campanha, né, de trocar. Você leva, faz a sua doação de alimentos e ganha uma máscara que foi confeccionada com muito carinho, né, pelas pessoas que estão se doando aí nesse trabalho para a gente fazer exato. duas coisas úteis: arrecadar os alimentos para as famílias que precisam e fazer a entrega das máscaras, né? Que é um momento também da gente se É cuidar e se verdade. prevenir, todos nós. Bom dia, Geisa. Bom dia, amigos. Bom dia a todos. Bom dia, Deise, É, Eduardo, que entrou aí. O Eduardo, eu tentei ontem contato com ele, mas eu percebi que eu não tinha colocado para seguir. Mas eu já estou tentando contato com você, Eduardo, para te convidar para estar com a gente aqui também. Só para já deixar ele ciente aí, ó. É isso. Então, hoje nós estamos aqui para fechar esse capítulo sexto, né? Que é um capítulo mais curtinho, não menos importante, do Evangelho. Em que o título desse capítulo é O Cristo Consolador. E hoje a gente vai falar sobre as instruções dos Espíritos, que é o advento do Espírito de Verdade, eu entendo. do Isso. item 5 ao item 8. Como a Priscila escolheu fazer a prece final, eu vou fazer a inicial para ser bem objetiva e subjetiva Vamos para lá. não tomar muito nosso tempo. Vamos lá. De peito aberto, deixando os problemas, as preocupações um pouco de lado, na medida do possível. Entregamos a nossa mente, o nosso pensamento, para receber o auxílio do alto, muitas vezes presos nas problemáticas da matéria, dificultamos que essa ajuda chegue. Então aqui estamos desejosos de fazer vibrar ainda mais forte e mais alto os nossos pensamentos ao encontro do Cristo, para que nos tornemos instrumentos cada vez mais úteis em sua seara. Obrigada por mais este amanhecer, neste dia, em que nos colocamos à disposição da espiritualidade, desejando conforto, consolo, mas também conscientes do nosso papel enquanto seres atuantes para diminuir e amenizar a dor dos nossos irmãos. Pedimos a companhia dos abençoados amigos do astral ao nosso lado, nos ajudando a compreender a essência e tudo aquilo que for principal na leitura de hoje para nosso crescimento. Continuem conosco, que assim seja,
Graças a Graças Deus. a Deus. Uhum. Assim seja. Vamos começar. Só antes da gente começar a ler, eu vim essa semana aí pesquisando, procurando, né, me responder acerca dessa questão do Espírito da Verdade. Eu até coloquei ontem aqui com o Márcio, que há linhas da doutrina que dizem que o Espírito da Verdade era João Uhum. Batista, outros dizem que era o Cristo, outros dizem que era uma pleiade de espírito, que no final das contas a gente tem que se deter à mensagem que ele traz, né? E não ficar causando polêmicas. Mas estudando, raciocinando, sem querer afirmar nada, depois de ontem muito pensar a respeito, muito ler, muito ouvir, eu, dentro da minha pequenez, eu acho que realmente é Jesus, né? Na minha opinião. Mas eu percebo que também tem um pouco do meu orgulho velado em querer afirmar isso ou admitir isso, com medo de ser presunçosa, né? Que da mesma forma que eu tenho receio de que o Espiritismo seja presunçoso ao dizer que ele é o Consolador prometido, e aí eu expus ontem a minha maneira de olhar isso, achando que é mais pelo lado da filosofia espírita do que do espiritismo em si, né? Do amar ao próximo, da conduta fraterna, dessas condutas serem as que são as consoladoras e as que estão de encontro com a mensagem do Cristo. Da mesma forma, eu ficava sempre pensando que era uma presunção nossa, né? O Jesus vir comunicar-se com os espíritas e ele ser o espírito da verdade. Mas, enfim, são mistérios que às vezes a gente não tem a capacidade ainda de compreender, mas que a gente se detenha na mensagem, né? Que cada um tire as suas próprias conclusões através da sua razão, do seu raciocínio, mas que a gente não crie cisões por isso, que a gente se prenda na essência da mensagem, que é o que Eu nos também une, que ontem é o mais também estava importante. ouvindo o seu café de ontem com o Márcio, eu também estava pesquisando sobre isso, principalmente, ouvi algumas palestras também sobre o Espírito da Verdade. Eu também cheguei à mesma conclusão que você. Estava lendo em obras póstumas, né, as mensagens de início até do Espírito da Verdade para Kardec, falando a ele da sua missão, falando do que ele iria passar, estava com ele desde o início, né? E eu também acho que é Jesus, mas também estou com você. Não, eu acho que tem certas coisas que a gente não precisa ficar discutindo na doutrina. Igual como se o corpo de Jesus era fluídico, se não era, como é que foi. Isso não é importante, a gente tem que se deter na mensagem, tem que se deter do que está passando, do ensinamento, da amorosidade que tem ali, né? Porque muita coisa da nossa curiosidade não são importantes, né? Exato. Será que a gente já está conseguindo levar a Isso é que a mensagem gente ao pé tem que da letra, procurar. né? Até isso a gente tem dificuldade. Pois é, e aí a gente já fica querendo se meter a saber Que a coisa gente ainda que, não tem né? nem condição Vamos devagar. de saber direito, né? E esquece o básico que é fazer o É nosso, verdade. né? Então, eu senti a necessidade de trazer aqui esse feedback depois de ontem, talvez ter colocado Uhum. caraminhola na cabeça das pessoas. Então, eu trouxe hoje as minhas Tá, conclusões. vamos. Vamos seguir com a leitura, então? Vamos lá. Pode começar, O Pri. advento do Espírito de Verdade, item 5. Venho como outrora aos transviados filhos de Israel, trazer-vos a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, ó Espiritismo, como antigamente o fez a minha palavra. Tem de lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Revelei a divina doutrina. Como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso no seio da humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Nesse parágrafo aqui, ele começa na mensagem falando que a gente
ele trouxe a verdade, né? O Deus bom, o Deus grande que está acima de todos e acolhe a todos nós, né? Foi a humanidade é que colocou joio dentro do trigo, né? Ele trouxe tudo ali para nós claramente e depois a gente que bagunçou as coisas. A gente tem que se ater ao original, ao cristianismo puro daquela época, ao que Jesus nos disse naquela época, né? Sim, justamente. E até hoje, né, a gente ainda Exato. se complica. Tem que se fixar no vinde a mim todos vós que sofreis, na mensagem de consolação que ele trouxe para nós. Exato. É como se ele dissesse, né? Deixai os problemas que Exato. você está criando para si, saia da zona de conforto, da sua dor, que às vezes às vezes é confortável até, a gente pensa que não, mas estar na dor, os psicólogos explicam, né? Estar na dor, às vezes é confortável, porque sair dela dá trabalho, né? Encará-la e tomar atitudes, muitas vezes, para sair daquela situação, dá trabalho. Então, às vezes, a pessoa fica ali e persiste no momento de dor, né? Então, ele diz: saia dali, venha a mim, né? Vós que sofreis. Quantas vezes as pessoas, às vezes, com todo o direito de sentir a dor da perda dos entes queridos, passam anos enlutadas, anos trancafiadas, sem querer seguir com a vida, né? E Jesus convida para que a gente saia um pouco da nossa dor e veja a grandeza da mensagem dele, né? E também veja a dor do outro, saiamos um pouco de nós, para que a gente perceba que há muito mais, que há um futuro, que há mensagens de esperança, que há Exato. continuidade. E às vezes a pessoa se insula tanto na sua própria dor que não vê o consolo, não vê a, aquilo que Jesus botou do nosso lado para ajudar ali do lado, né? A pessoa se fecha tanto que fica sofrendo e não vê. Exatamente. Vamos seguir. Vamos seguir? Mais ingratos, os homens se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nos ásperos atalhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, já que a morte não existe, vos socorrais mutuamente, que se faça ouvir não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas as dos que não vivem na terra, a clamar, orai e crede. Pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro. Aqui nessa parte da mensagem ele já está falando que já não é mais os profetas, já é o intercâmbio mediúnico, né? Dos mortos que estão vivos com os vivos, né? Exatamente. É o intercâmbio, né? Que a gente sabe que conforme a gente vai adiantando-se na evolução planetária, essas comunicações Sim. elas vão se tornando muito mais naturais e muito mais frequentes, né? E é engraçado, a gente sempre pega um trechinho que cabe para o momento, né? Ele diz: Meu Não. pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, vos socorrais mutuamente, né? Então, tudo que parece uma perturbação, a gente tem sempre mesmo que olhar as consequências disso no futuro, né? A gente percebe que agora a gente está num momento de turbilhão que nos Exato. chama a essa solidariedade, a esse socorro. No momento, esse socorro de se ajudar, nos ajudarmos, né? Aqui, vivos e vivos, entre aspas, né? Mas que é uma preparação para que a gente exercite mais essa caridade, essa solidariedade, para que no futuro a gente compreenda melhor essa possibilidade
de auxílio nas mais Exato. E que diversas eles estão esferas, também né? ajudando nesse momento difícil, com mensagens consoladoras, aliviando os corações dos que estão sofrendo nesse momento, né? Trabalhando muito também para nos ajudar, né? Muito mais do que as pessoas pensam. Com certeza. Se a gente É, pudesse vislumbrar, né, Priscila, o quanto que eles estão se movimentando eu acho a nosso que, favor. como você falou no início você falou ontem do espiritismo, que o espiritismo, como não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões, eu acho que tanto a caridade e o amor vai permear as ações entre nós, e eu acho que o mundo espiritual vai se desvendar para mesmo quem não é espírita, vai se ter essa noção de que a gente não vive aqui sozinho, de que há um mundo espiritual e que as pessoas vão e não estão perdidas para sempre, a gente vai se reencontrar. Eu acho que isso vai ser a tônica em todas as religiões, mas cada um afinizado naquilo que gosta, mas isso vai ser uma verdade universal. Exatamente. Porque muita gente acha também que os espíritos só se É manifestam como para os de, espíritas, e não é como verdade, né? de A gente observa a gente observa que por aí, em outras tem com religiões, a gente outros tem nomes, também mas essa eles estão atuação, né? lá. Como diz Bezerra de Menezes, nem todo espírito é espírita, né? Exatamente. É, Porque somos nós, né? A gente não vive outra exato. coisa, somos Então, nós. ele se manifesta em todas as religiões, com outros nomes, as pessoas interpretam de uma outra forma, mas eles estão lá sempre, sempre. O que seria de nós sem eles? Isso mesmo, é E aqui verdade. tá. Vou lá então. Estava falando no final Ah, do não, pode parágrafo falar, pode aqui, falar. Você ele ia fala completar. que pois a morte é a ressurreição, sendo a vida a prova escolhida, durante a qual as virtudes que houverdes cultivado crescerão e se desenvolverão como cedro, ou seja, falando que a vida espiritual é a nossa verdadeira vida e a vida material é a prova que a gente escolheu passar para desenvolver as virtudes que a gente lá estuda lá na teoria e vem pôr na prática aqui. Aqui é o nosso curso intensivo na matéria. Exatamente. Isso aí. Para saber Uhum. se aprendeu Você pode mesmo ou continuar não. ou você vai continuar? Vou, Tá. Uhum. vou ler um pouquinho para te descansar. Vamos lá. Homens fracos, que compreendeis as trevas das vossas inteligências. Não afasteis o archote que a clemência divina vos coloca nas mãos para vos clarear o caminho e reconduzir-vos, filhos perdidos, ao regaço de vosso Pai. Muitas vezes a gente afasta mesmo, porque a gente não entende, às vezes, a Sim. mão de Deus agindo na nossa vida, né? E muitas coisas que a gente julga um mal pode ser, na verdade, uma misericórdia, um ato de proteção de Deus, né? E a gente acaba afastando mesmo o olhar e saindo da sintonia com os benfeitores, se Não, é isso quer mesmo. comentar? É porque é, às vezes a luz está na nossa frente e a gente vai lá, tapa, não quer enxergar, não é? E isso é para ajudar a gente, às vezes é para ajudar, para clarear o nosso caminho, e às vezes a gente inconscientemente se desvia dela, quer ir pelo caminho mais difícil. Com frequência, né? A gente Sim, quer com sempre frequência. fazer o lado mais difícil, nunca o mais fácil. Exatamente. Sinto-me tomado de muita compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para não deixar de estender a mão em socorro aos infelizes transviados, que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Sim. Que chamada, né? Para que a gente vigie mesmo, que a gente vai sendo incitado
há sempre muitas novidades, há teorias muito diversas, né? E ele nos chama sempre à razão, à base, às conclusões que a gente teve com a base, né? Então é muito importante a gente, sempre quando a gente ver uma novidade ou se ouvir alguma mensagem muito diferente, que a gente reflita muito antes, que a gente procure ver a essência de tudo, né? E que a gente se mantenha firme com os preceitos da Boa Nova, da mensagem inicial, que a gente não se perca mesmo nesse caminho. Foi o que eu vi, mas cada um vê Eu tanta coisa vi quando lê isso um trecho. O mesmo, que você viu? porque ele sente tomado de compaixão pela nossa fraqueza e está sempre deixando para estender as mãos para os infelizes transviados. E tudo que é revelado, a gente tem que tomar como, por exemplo, Kardec, né? Todo dia surge uma nova literatura aí, uma nova coisa. Você tem que meditar muito sobre o que está vindo ali, sobre aquilo que está, porque se tiver em oposição ao que trouxe Jesus e ao que está codificado por Kardec, fiquemos com Kardec, porque já li livros considerados psicografados e espíritas que eu fiquei, assim, ainda mais na época que eu trabalhei na biblioteca, eu trabalhei na biblioteca há 5 anos. Então, tudo que chegava eu lia para recomendar aos outros. Então, muitos livros que chegaram ali, eu li primeiro e comentava, olha, tem muita coisa diferente ali e eu acho que a gente não deve ler isso, não. E mesmo de livros conhecidos, e que na realidade eu achei muito estranho as coisas que apareciam ali, muito diferente do que eu via na codificação. Então eu acho que isso aí é para a gente tomar sempre, mesmo em psicografias que a gente vê por aí, todo dia surge uma, a gente tem que tomar muito cuidado com o que surge, né? Uhum. Meditar muito, é, ver se aquilo que está ali é realmente a mensagem que deve ser, se não tem nada diferente do que deve, porque às vezes a gente vê, aqui está falando que não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Às vezes tem muita ilusão, muita coisa ali que não é para estar. Exatamente. Agora há pouco, parece ter uma coincidência, né? O companheiro ali, poeta Simas, ele perguntou assim: o que vocês acham do espiritismo ortodoxo citado por Dr. Inácio Ferreira, onde a mente é, digamos, fechada? Bom, Então, eu não sei exatamente do eu que é que também ele li. está falando. Eu li algumas obras, né, desse espírito, tirei as minhas conclusões, mediante isso que a gente está conversando aqui, né, É, de comparar com os preceitos das obras básicas. E aí fica exatamente essa reflexão que a gente fez, né? Que cada um possa refletir, estudar bastante, primeiro o Pentateuco, depois partir para as outras obras, já enriquecido dessa base forte, para que a gente possa ter o crivo e não sair aceitando tudo que é mensagem, né? Que nos chega. É muito importante. Até porque, às vezes, o médium ele acha que está fazendo aquilo e ele acredita naquela mensagem, mas às vezes ele também está sendo instrumento de uma mensagem errada, porque a gente sabe que os espíritos que se manifestam, eles não são todos espíritos puros, não são espíritos que detêm a verdade de todas as coisas. Então, às vezes, eles utilizam os médiums de acordo com as características que eles permitem, né, que esses médiums abrem de brecha, para poder fazer sim. mensagens também que nos confundam, né? Então, a gente tem que É. estar sempre muito, muito E ligado posso falar nisso. como médium psicógrafa com propriedade que é verdade. O médium tem que ter muito cuidado com a sintonia, com o que ele pensa, não só lá no trabalho, mas o tempo todo, porque você é alvo de ideias desencontradas o tempo todo. Você é como uma antena captando tudo, então você tem que ter muito cuidado. E tudo que você lê, você tem que passar pelo crivo da razão, não acreditar em tudo à primeira vista, porque isso é muito importante, ainda mais nos dias de hoje.
Exatamente. Pode seguir agora, Pri. Vamos Espíritas, lá. amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Todas as verdades encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se arraigaram são de origem humana. E eis que do além-túmulo, julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Então, aqui ele está falando do que a gente precisa saber, né? Espíritas, chamando a gente, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Porque hoje em dia, isso aqui é muito importante, muitos espíritas se tornaram assim muito teóricos, filosóficos, e que estão esquecendo a caridade, o acolhimento. Quando ele diz amai-vos, este é o primeiro ensinamento que a gente precisa, claro que a gente tem que se instruir sempre. O espírito tem que se instruir sempre, aliás, todos. Sem instrução, nós não somos nada. Mas a gente precisa ter o amor pelo semelhante, ter o carinho, o acolhimento, aquele que você vê que está precisando de você, você precisa se doar, você precisa fazer o seu trabalho com amor. Qualquer atividade que você faça com amor, porque é isso que está faltando hoje em dia. O amor entre as pessoas, a solidariedade, a fraternidade, está muito distante. As pessoas só estão pensando cada vez mais em si. Os espíritas têm como sabedores disso que amai-vos é o primeiro ensinamento, tem que ver isso, não só com aquele bonitinho que a gente conhece, ou que a gente encontra uma vez ou duas na semana lá na casa espírita, mas com aquele que também não conhece, aquele que chega lá a primeira vez, acolher de braços abertos, dar carinho, dar atenção. Isso é muito, muito importante. Justamente. E que grande oportunidade a gente está tendo agora, né? Para orar por Exato. aqueles que a gente não conhece fisicamente, para buscar ajuda, né? Quantas e quantas campanhas de arrecadação de alimentos Sim, surgiram, né? Além das que já existiam agora, das pessoas buscando mais pelo outro, né? O fato, às vezes, da gente estar isolado, que nos faz sentir mais falta desse contato físico, também tem feito, às vezes, a gente ligar mais um para o outro, tem feito a gente procurar mais o outro, ainda que virtualmente, né? A gente vai sendo impelido a exercitar esse amor, essa preocupação com o semelhante, porque a gente é devagar, né? Então, de vez em quando, tem que vir a dor é para dar verdade. uma Esse momento é um empurradinha. momento de chacoalhada na humanidade, a gente sair daquele ponto que a gente estava muito centrado só no nosso, só em nós, né? Que nesse momento a gente passou a olhar para o outro, a ver o outro doente, o outro que está necessitado, né? Como você falou, muitas campanhas, muita gente que não estava ligando para isso, está se mobilizando, né? Em todos os lugares. A humanidade estava precisando de uma balançada dessa para mudar a concepção das coisas, né? Valorizar o que é importante, que é a fraternidade, a união, e deixar um pouco os interesses materiais de lado, né? Que as pessoas só viviam impulsionadas por isso, pelo ganho, pelo ter, por eu vou aonde, eu vou fazer isso. É só isso, não, só via esse caminho, não via às vezes o irmão caído do lado, né? Passava por cima e ia embora. Então, isso está sendo uma oportunidade de muita, apesar de muito sofrimento para muitas pessoas, de todas as formas, mas é um momento de ensinamento muito grande para a humanidade. A humanidade precisa aprender muita coisa com esse momento. Isso. Esses dias alguém virou para mim e falou assim: você romantiza isso.
você está romantizando, pessoas estão sofrendo muito, pessoas estão. As coisas estão acontecendo, pessoas estão falando muita besteira, estão fazendo e acontecendo, e você romantizando a situação, veja o lado bom e tudo mais, mas é porque o bem, a gente já sabe que ele é mais tímido, né? E quando os movimentos acontecem para que aquele bem seja alavancado, seja forçado a sair da zona de conforto, como o Plum colocou ali, né? Para que os homens de bem que estão no caminho, que eles se movimentem mais, as forças contrárias também se movimentam, né? E aí, o que eu prefiro dar valor? O que eu prefiro olhar e valorizar? Eu prefiro valorizar os movimentos bons que estão surgindo. Eu sei tem muita coisa ruim acontecendo, né? Que tem também as coisas que não são tão boas. Mas por que eu vou valorizar isso? Então, eu não vejo que eu estou romantizando, eu vejo que eu estou dando valor àquilo que eu quero que sobrepuje, né? Que é o bem, que são as forças do amor, que eu vejo, que me forçam a ter olhos de ver todos os dias, e que são elas, são nelas que eu a acredito. humanidade, a gente ainda está, infelizmente, ainda num nível que a gente não consegue aprender só por amor. É preciso que a dor venha para abrir os olhos da humanidade. Então, se passasse só... Sim. Quantas campanhas no passado foram feitas para arrecadar alimento, para você ajudar e para Fraternidade Sem Fronteiras e coisas, e as pessoas passavam por isso. Foi preciso que viesse um sofrimento grande para muitas pessoas para que, não todas, mas algumas pessoas abrissem seus olhos que é necessário enxergar o outro. A gente ainda não consegue só falando, só tranquilo, por amor, entender. A gente precisa de coisas mais fortes. Então, é isso que está acontecendo. Tem milhares de coisas boas acontecendo nesse momento difícil. Aí a gente tem que, eu concordo com você, a gente tem que Sim, focar exatamente. no bom, no aprendizado. Isso é que a gente tem que focar. Porque a gente sabe que tem muito sofrimento, mas em razão dele é preciso que venha um escândalo, né? Sim, exato. Para Ai de quem o que provocar, a né? gente Mas é preciso desperte, que né? aconteça. Justamente. Exatamente. Tem uma Antes pergunta. da gente seguir aqui, eu vou só fazer uma observação. Vou agradecer a Nayara, lá de Goiânia, que está respondendo os Simas aí, porque nem sempre a gente consegue parar Uhum. para responder perguntas, principalmente quando elas fogem um pouco a leitura, né? Porque senão a gente perde o foco da leitura. Mas, de toda forma, repito o que a gente falou. É muito importante que antes da gente querer saber as coisas mais complexas, vamos estudar as obras básicas, vamos procurar dentro de Kardec as respostas, para depois a gente meditar sobre outros autores, sobre temas mais polêmicos, temas que geram mais conflitos de opiniões. Vamos primeiro estudar, meditar e vigiar dentro daquilo que Kardec codificou. E aí continuo o convite e agradeço aí a Nayara que está ajudando o amigo aí a esclarecer um Vamos. pouquinho. Vamos seguir, então. Item Uhum. 6. Vou ler um pouquinho aqui. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, pois a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois os anjos consoladores também lhes virão enxugar as lágrimas. Né? Ele Não. não diz aqui que a gente está proibido de sofrer. Não, nós temos todo o direito, né, de sentir, e inclusive é essa sensação dolorosa que nos faz aprender. Se a gente fosse imune ao sofrimento, de nada adiantaria, né? Obreiros, traçai o vosso sulco, recomeçai no dia seguinte a rude jornada da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre, mas vossas almas não estão esquecidas. E eu, o divino jardineiro, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, quando a teia da vida escapar de vossas mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis surgir e germinar em vós a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai,
e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desprovido dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. É um convite a que a gente tenha um olhar espiritual sobre as coisas e sobre as situações, né? Que a gente não espere o reconhecimento do mundo, mas que a gente se resguarde dentro dos nossos princípios, da moral, daquilo que a gente acredita, do que a gente vem concluindo com os estudos, para que quando a gente tiver, né, a oportunidade de voltar à prática espiritual, que esses conhecimentos lá nos façam seguir com equilíbrio, né? Que a gente às vezes acha que ser reconhecido aqui no mundo é o objetivo principal. E aí fica uma disputa de ego, uma disputa de poder, coisas que em nada acrescentam a nossa evolução Verdade. espiritual. A gente tem que ser, na realidade, a gente aqui precisa trabalhar em segredo, humildemente. São esses os trabalhos mais valorizados. E o que importa é o que a gente vai levar para o lado de lá. As honrarias, os reconhecimentos aqui ficam aqui. Exato. Exatamente. É muito perigoso quando a gente diz assim, eu quero que meu filho seja alguém na vida, né? E o que que a gente acha que é ser alguém na vida? Sim, É que ele tenha o reconhecimento do mundo. Eu quero que meu filho tenha um diploma de não sei o quê, que ele... E aí, quando a gente, de repente, educa as nossas crianças, filhos, vizinhos, sobrinhos, netos, com esse pensamento, faz essas crianças entenderem que se elas crescerem, tiverem diploma, elas são alguém na vida. E que aquele é, irmão que não tem, esse não é alguém na vida. Então, para que eu preciso respeitá-lo? Para que eu preciso amá-lo? Ele não é alguém na vida, eu sou alguém na vida, sabe? Então, que conceitos a exato, gente vem exato. perpetuando sem E a perceber? gente tem que mostrar para as nossas crianças a educação moral, que elas têm que ter instrução sim, mas que elas precisam ter valores sólidos morais. Que aí elas vão entender que todos nós somos irmãos, que cada um tem a sua função na sociedade. Desde aquele que varre a rua, que pega o lixo, até o presidente da República. Cada um é importante dentro daquilo que ele faz. Porque você se lembra quando a cidade ficou sem recolher Sim, lixo? Como todo mundo viu como eles são importantes? Ninguém pensa nessa coisa, né? Cada um tem a sua função na sociedade. Todos nós somos importantes. exatamente. Uhum. Pode seguir agora, Pri. Desculpa. Em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos ensina o objetivo sublime da provação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe a vossa inveja dos ricos do mundo, que são muitas vezes bem miseráveis, porque se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte do amor e preparai-vos, cativos da vida. Nós, para vos lançar um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos, para vos tornar perfectíveis e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Espírito da Verdade, Paris, 1861. Então, ele começa aqui falando para nós carregarmos os nossos fardos e falando da inveja que muitos sentem dos ricos do mundo, né? Aquilo que a gente estava falando, cada um tem a sua função e também cada um vem com a sua prova. Uns vêm com a prova da pobreza, a prova da riqueza, mas nem por isso uma é mais fácil do que a outra. Uma pode parecer mais fácil,
mas é a mais cheia de perigos, de ilusões, que se o espírito não tiver seus valores morais bem consolidados, ele facilmente ele pode derrapar e se comprometer grandemente. Eu acho a prova da pobreza muito mais fácil, porque você tem necessidade e você fica mais focado ali no que você precisa fazer, sabe? Porque quando você tem muita facilidade, a gente tem tendência a se acomodar, a deixar para lá, a fazer só o que pode. Então, se você tem essa facilidade, a nossa tendência é, vou aproveitar, depois eu faço, né? Então, todas as duas têm as suas dificuldades e facilidades, mas eu acho, para mim, a prova da pobreza te deixa mais no caminho, focado, porque você toda hora, quando você vai relaxar, tem aquilo, não, tem que continuar. Você tem sempre que manter o foco. Isso aí. Vou fazer uma pausa para dar bom dia para minha mãe, porque ela entra e fica feliz demais, eu sei, com o meu bom dia. A gente já está quase 2 meses sem se ver, e aí por aqui a gente mata a saudade. Bom dia, mãe. Vamos lá. Então, e uma coisa importante que ele colocou ali é que no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis, e deseja que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ele nos dá o caminho, mas a gente tem que Seria percorrer. fácil, né? Porque Seria senão muito fácil. a gente não aprende, né? Se ele tivesse criado todos nós perfeitos, sem nenhum problema, como. seria fácil demais, né? Exatamente. Deixa eu parar aqui rapidinho, só para a gente ler alguns comentários, para a gente dar o valor às pessoas que estão nos ajudando aqui, ó. O Eduardo falou assim: isso acaba sendo uma transferência das nossas frustrações. Como eu não fui alguém na vida, quero que meu filho seja. É uma transferência de uma frustração que provavelmente você também ouviu alguém falar, que você não é alguém na vida, né? Essa história de achar que só é alguém na vida aquele que tem um reconhecimento no mundo. Quando a gente sabe o devido valor, quando a gente sabe que Deus ama cada um de nós incondicionalmente, a gente não se sente inferior materialmente, né, aos outros. A gente conhece as nossas necessidades, aonde a gente ainda fraqueza, mas a gente já se reconhece como um espírito imortal que tem uma centelha divina, né? E aí a gente não se abala muito com isso de ser alguém na vida. A Ávila disse: maravilhosa reflexão. A competitividade incentivada entre as crianças faz com que tenhamos muitos adultos egoístas. E é por isso que a gente está aqui tentando aprender esse novo conceito, né? E fazer diferente com as crianças. Embora eu ache que elas já estão vindo já com esse conceito dentro, né? A gente já percebe que elas são muito diferentes de nós, né? José Cláudio, bom dia, querido. Já chega seu dia de estar aqui com a gente também. Estamos ansiosos. E é isso. Vamos lá, vamos. Acho que já dá para seguir agora. Peraí. Pronto. Pode continuar. Item 7. Sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro e a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele, então,
vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de Verdade, Bordeaux, 1861. Exatamente. Toda essa reflexão, né? Ele continua dizendo que ele veio porque me chamaste, né? Tem que partir de Sim. nós. A gente tem que se Ele colocar à espera, né? disposição do Cristo, né? Respeita o nosso livre-arbítrio, né? Enquanto a gente não está pronto, a gente não chegou no nível de chamá-lo, de perceber que a gente precisa dele, do amparo dele, ele espera, ele está lá pertinho da gente, assim, esperando a gente dar o primeiro sinal para ele vir. Porque ele respeita muito o nosso entendimento, como a gente sente as coisas, quando a gente está preparado para abrir o coração. Isso mesmo. Mais algum comentário E daqui? que ele fala aqui que como é que não procureis em outro lugar a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. É realmente quando a gente precisa de consolo, não há consolo melhor do que a leitura de uma página, uma prece sentida, né? Porque isso dá um consolo à alma, ao coração. Falo por mim, às vezes eu posso estar nervosa, aí eu tento me recolher um momento. Aí ali, não é que o problema está resolvido, não, mas o consolo que você tem naquele momento te acalma para você enxergar a solução. Ou às vezes pensar, não, calma, isso vai se resolver daqui a pouco, vamos esperar um pouquinho, não é? Porque, porque Exatamente. de outra forma você não se acalma. Eu acho que isso para mim é o bálsamo que me acalma sempre. Isso mesmo. Isso. Ele diz ali que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade são monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais. Porque a gente sabe que todos esses sentimentos, né, essas vibrações densas, elas chegam Uhum. a provocar Sim, danos no nosso corpo físico, né? E quantas vezes muito. abre portas para doenças mesmo, baixa a nossa imunidade, e às vezes a gente chega a ver relatos de desencarnes que foram antecipados por conta Sim. de você O se deixar tão desequilíbrio vulnerável que assim, né? essas coisas abrem no seu espírito passa para o corpo físico e se transforma em doença, certamente. Exatamente. Então vamos seguir, É porque o isso. nosso tempo já está começando a Então, vamos apertar e embora. aí eu fico tensa, porque eu gosto de ouvir a prece final, então para a gente não ser Uhum. atropelado pelo tempo, vamos lá. Item 8. Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, ao lado de uma lágrima, ele colocou um bálsamo consolador. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra suas dores, contra os sofrimentos morais que são o vosso quinhão neste mundo. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo já não sente desfalecimentos, porque o corpo sofre tanto mais quanto mais profundamente o espírito é golpeado. O espírito de verdade, Le Havre, não sei pronunciar francês, em 1863. É. Vem aqui corroborar E o que a gente também acabou de falar, né? padece. Que o corpo padece, né? Exato. Quando a E mente não também está aqui, sã. falando de devotamento e abnegação, você, quando tem o problema também, você manter
a calma, a humildade e você aceitar. Tudo é como você enxerga o problema. Se você, às vezes, de um problema pequeno, pela sua revolta, pela sua inconformação com o que está acontecendo, ele se transforma num monstro de 7 cabeças. Quando você olha ele pelo pequeno problema que ele é, com calma, tentando compreender as coisas, ele fica, você passa por ele? Passa, não vai deixar de passar, mas ele fica na dimensão que ele é. Ele não... Tudo depende de como você enxerga as coisas. E isso está no devotamento e abnegação e também na humildade de reconhecer que a gente precisa de ajuda, pede ajuda ao Pai para passar pelos problemas, para ser amparado e passar pelo problema, por exemplo, por uma doença. Quando você tem uma prova de doença, você vai passar pela doença? Vai. Mas você vai ser dócil ao tratamento. Você entende que aquilo ali, você precisa passar por aquilo ali, então vai se cuidar, vai passar da melhor maneira, manter a calma. Você vai passar melhor por aquilo, até seu corpo vai responder melhor ao tratamento. Agora não, se você começa a se revoltar, a não querer se tratar, você faz daquilo um cavalo de batalha muito pior do que é realmente. Você passaria por aquilo muito mais fácil se você aceitasse melhor. Sim, sim. E até mais rápido, né? Sim, exato. E aí é o convite, né, que o Cristo nos faz para que nós deixemos as nossas preocupações mundanas e que a gente se ligue a Ele, de que a gente vá até Ele, de que a gente compreenda as suas mensagens, para que a gente possa voltar para a realidade dos nossos problemas materiais com uma visão espiritual das coisas e que a gente consiga passar por elas, né, da melhor forma possível. A gente ainda tem um tempinho. É isso. A gente Eu tem queria ler 9 uma minutos. mensagem, ela não é muito grande, do livro O Espírito da Verdade, psicografado pelo Chico, referente a esse item 8. Ela está no capítulo 19, chama-se Guarda-te em Deus. Lembra-te de Deus para que saibas agradecer os talentos da vida. Se fatigado, pensa nele, o eterno Pai que jamais desfalece na criação. Se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que sua compaixão reajusta os quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos. Quantas vezes escarnecidos por nossas próprias fraquezas, sem que se lhe desanime a paciência incomensurável quanto aos arrastamentos de nossas imperfeições animalizantes. Se humilhado, entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado, refletindo no celeste anonimato em que se lhe esconde a inconcebível grandeza, para que nos creiamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias. Se sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria, que lhes vergastam as horas e lhes crucificam as esperanças. Se aflito, confia-lhe as ansiedades, compreendendo que nele, o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Seja qual for a dificuldade, recorda-o todo misericordioso que não nos esquece. E, abraçando o próprio dever como sendo expressão de sua divina vontade para os teus passos de cada dia, encontrarás na oração
a força verdadeira de tua fé, a erguer-te das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta às sendas do céu. Emmanuel. É, é o roteiro. Lindo, né? É um roteiro. Dizendo para nós tudo, né? Tudo que a gente tem, para a gente sempre meditar, ver a natureza, confiar em Deus, entregar para Ele todos os nossos problemas, né? É isso aí. Maravilhoso. Exato. Como ele disse aqui, logo onde a gente estava lendo, né? Que ao lado de cada lágrima haverá um consolo. Em algum Sim, momento aqui ele fala isso. Aqui. Ao lado de uma lágrima, ele sempre. colocou um bálsamo consolador. E é É, que a gente tenha verdade. olhos de ver, né? Sempre tem alguém para ir lá, te dizer uma palavrinha que seja, né? Te indicar uma coisa, sempre tem. Sim, Mesmo que seja aqueles seres invisíveis que você não vê, mas tem. exato. Bom, amanhã a gente vai estar aqui com o Júlio Sena, que é da página Coaching Espírita. Não sei se alguém aqui conhece já a Uhum. página, depois eu vou colocar lá na chamada e o pessoal já vai seguindo o Júlio, que também é uma figura que tem muito a acrescentar no movimento aí, na juventude. E, Pri, Então é tá bom, vou contigo fazer a prece. para Ah, encerrar. você sempre o pessoal indica uma música. Eu queria indicar a música da Elizabeth Lacerda, Confia e Vai, que é de uma letra maravilhosa, né? É lindo. Nos instando a confiar sempre e fazer o que a gente necessita, confiando nele que ele vai estar sempre ao nosso lado. Que também tem muito a ver com o que a gente leu, né? Exato. Você tá com a letra da música Não, aí ou cantar vai não, né? cantar? Você quer que eu leia, que eu diga a letra? É, para as pessoas conhecerem. Depois eu ponho lá Aham. para todo mundo ouvir. Então, é linda. Quer ver? Te É buscar. aquela assim, Isso. quando a dor te Porta do buscar, na porta do coração. Isso mesmo. coração. Vou declamar, tá? Não vou cantar. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão, mesmo que tudo pareça não ter uma solução. Olhe para o alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense: o Cristo o enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te e vai em paz, assim ele nos convidou, do alto da cruz. Em resposta, tratou seu algoz com amor, pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade, Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu aos céus sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também a sua cruz, confia e vai. Aí depois repete essa mesma parte. Essa letra é maravilhosa, né? Linda. Linda. Tô Fala arrepiada só de ouvir. da, da grandeza de Jesus, né? Fala de duas coisas muito importantes, de Jesus no alto do Calvário, do perdão, né? Que ele mesmo ali, ele pediu ao Pai pelos seus algozes, pelas pessoas que o expulsaram, né? No momento de dor, ele pensou nos outros e não nele, né? Um exemplo maravilhoso. E também de Maria, né? No sofrimento de ver o seu filho ali, ela não se desesperou, ela pediu a Deus que a sustentasse naquela prova, né? E não se revoltou contra a prova dura porque ela estava passando, né? Eu Exatamente. também às Olha, vezes eu choro fico ouvindo isso, só de pensar. emocionada. O Instagram Vamos começou a fazer contagem regressiva, uma prece, a né? letra foi uma prece. Mas
Vamos fazer. Quando comece a prece, cada um Pai termina amado, aqui quando obrigada por encerrar. mais essa oportunidade, Pai, de estudo, de esclarecimento. Peço a você, Senhor, a bênção por esse dia.